Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala do movimento retilíneo e uniforme, como o próprio nome já está dizendo, ele é em linha reta, ou seja, não realiza curva, não muda de direção. E ele é uniforme porque o módulo da velocidade é constante, não muda a sua rapidez. Então, o movimento retilíneo uniforme tem trajetória retilínea com o módulo da velocidade constante. Isso é o mesmo que dizer que a velocidade no movimento é constante. Então, a velocidade média, que a gente já sabe que é ΔS sobre ΔT, corresponde a um certo V, em que esse V é sempre o mesmo. Então, a velocidade V é constante. Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele cuja velocidade é constante. E atenção, por conta disso, a razão entre deslocamento e intervalo de tempo é constante. A gente pode dizer então que o deslocamento é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Esse símbolo aqui quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior o intervalo de tempo, maior o deslocamento. Quanto menor o intervalo de tempo, menor é o deslocamento. Se eu dobro o deslocamento, eu preciso do dobro do tempo. Se eu tenho metade do tempo, eu só vou ter metade do deslocamento. Simples assim. Agora, atenção, porque dessa expressão eu consigo realizar uma operação algébrica simples e relacionar posição e tempo na forma de função horária da posição. Se ΔS é igual a V vezes ΔT, eu posso escrever que ΔS é igual a V vezes ΔT. Eu posso escrever ΔS como S menos S0. E posso escrever velocidade multiplicando ΔT, que é T menos T0. Lembrando que o zero é para iniciar. Então, eu tenho posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Mudando o S0 de membro, eu vou ter então S é igual a S0 mais V que multiplica T menos T0. Em particular, se o instante inicial for zero, eu posso escrever na forma simplificada a expressão S é igual a S0 mais V vezes T. Então, essas duas expressões são correspondentes. Essa de baixo, que aqui é mais conhecida, a gente usa sempre que puder dizer que o instante inicial é igual a zero. Se o instante inicial for diferente de zero, a gente vai usar essa que está aqui em cima. E aí, atenção! Na hora de classificar os movimentos, basta que eu lembre o sinal da velocidade. Progressivo é aquele que está se afastando da origem no lado positivo da orientação da trajetória. Então, o movimento é dito progressivo quando a velocidade é positiva. Retrógrado ou regressivo é aquele movimento que está se afastando da origem para o lado negativo, no lado negativo, ou que, se está do lado positivo, se aproxima da origem. Isso é o mesmo que dizer que a velocidade é negativa. Uma outra forma de entender é que no movimento progressivo, o movimento acontece favorável à orientação da trajetória. Anote aí, favorável à orientação da trajetória. Já no movimento retrógrado, o movimento acontece no sentido contrário à orientação da trajetória. Imagine que eu tenho uma rua que é de sentido único. Se eu estou no sentido da rua, o movimento é progressivo. Se eu estou na contramão, o sentido é retrógrado, o movimento é retrógrado. Se eu estou no sentido da mão, o movimento é favorável a esse sentido, o movimento é progressivo.
Se eu estou contrário, eu tenho um movimento que é retrógrado. Anote isso aí e bora dar uma olhada em exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma enfermeira deve administrar soro fisiológico intravenoso em um paciente. O recipiente de soro possui inicialmente 100 ml. Considere que cada gota de soro tem volume de 0,050 ml. Logo após o início da administração do soro, a enfermeira precisa se ausentar do quarto do paciente por 20 minutos. Qual é a taxa média de administração do soro que permite que a enfermeira volte ao quarto no instante em que o recipiente se esvazia completamente? Ora, fera, ele quer nessa questão a taxa, então a gente tem que ver quantas gotas por minuto. A gente tem o total de tempo, então a gente precisa saber o total de gotas. E aqui eu tenho uma relação fácil para isso. Se uma gota ocupa o volume de 0,05 ml, aí você diz, ô Ives, não era 0,050? Sim, mas matematicamente 0,05 e 0,050 é a mesma coisa, não tem problema. Aí se uma gota ocupa 0,05 ml, qual o número N de gotas que vai ocupar 100 ml? Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, N vezes 0,05 é igual a 100. N vai ser igual a 100 dividido por 0,05. Como eu tenho duas casas decimais, eu posso multiplicar numerador e denominador por 100, e aí eu tenho 10.000 dividido por 5, que é igual a 2.000 gotas. Então, o total de gotas que eu tenho que pingar no soro do paciente é de 2.000 gotas. E qual vai ser então a taxa, já que eu tenho 20 minutos para isso? Ora, a taxa nada mais é do que uma quantidade dividida por um intervalo de tempo. No caso, a taxa vai ser o número de gotas, 2.000, pelo intervalo de tempo 20. Simplificando 200 dividido por 2, a taxa vai ser igual a 100. 100 o quê? 100 gotas para cada minuto. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Uma partícula está a 30 centímetros da origem de um eixo de coordenadas no instante t igual a 0. E após 4 segundos está a 15 centímetros desta origem. Qual a função da posição em relação ao tempo neste movimento? Ora, todas as alternativas, quando você olha para elas, mostram funções do primeiro grau. Então isso já diz para a gente que esse movimento é uniforme. Então a função horária da posição é S igual a S0 mais VT. A posição inicial ele já diz para a gente, diz que o móvel começa na posição 30 centímetros. E para encontrar a velocidade, para a gente poder completar, já que a velocidade é constante, basta que a gente faça ΔS sobre ΔT. E na questão diz que o móvel voltou da posição 30 para a posição 15. Então 15 no final menos 30 do início, dividido pelo intervalo de tempo desse deslocamento, que a questão também diz que é 4 segundos. Então eu fico com menos 15 dividido por 4, eu tenho que a velocidade é igual a menos 3,75 centímetros por segundo. Substituindo na expressão, S vai ser igual a 30 mais da expressão vezes menos da velocidade, menos
3,75 vezes t. Simples assim. Agora é só encontrar qual é a alternativa que mostra isso aqui para a gente. Dentro das alternativas, a alternativa que traz isso é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. A equação x igual a 3 mais 2t é a função para a posição de um móvel adimensional no tempo t. Qual o instante no qual o móvel ocupa a posição de 20 metros? E qual a posição desse móvel após 6 segundos, respectivamente? Considere os valores da equação expressos em unidades do Sistema Internacional SI. Foi dada a função posição em função do tempo. X em metros, t em segundo. E aí pergunta em que instante t, x vai ser 20. Aí você vem aqui e substitui. 20 é igual a 3 mais 2 vezes t. 3 passa subtraindo. 20 menos 3 é igual a 2 vezes t. 17 é igual a 2 vezes t. Então, t vai ser 17 dividido por 2. 8,5 segundos. Só encontrando o valor de t, a gente já consegue saber qual é a alternativa? Sim, letra B. Mas e se não desse? Aí a gente ia calcular qual a posição no instante 6. Aí é só fazer x é igual a 3 mais, e aí eu vou substituir t por 6. 2 vezes 6. X é igual a 3 mais 2 vezes 6 é 12. X vai ser igual a 3 mais 12, 15 metros. Então, o instante que ocupa a posição 20 é o instante 8,5 segundos. E a posição que ele ocupa no instante 6 é 15 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais.